Fala pessoal, tranquilidade? Mais um vídeo para o canal Cliofagia. E bom, para quem não me conhece, sou Eric Patrick, historiador e mestrando em História Política pela UERJ. E bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um conceito relativo à história das emoções. Na verdade é uma teoria, a teoria do espaço e do lugar, muito utilizada também na história das emoções pelos autores das histórias das emoções. E bom, para essa apresentação eu utilizei três obras, né? A obra The History of Emotions, A Student Guide to Methods and Sources, A História das Emoções, um guia de estudo para métodos e fontes da Kate Berkeley, o artigo Affective Atmospheres, do Ben Anderson, e o Embodied Emotion Sensing Space, Introducing Emotional Geographies, ou seja, atmosferas afetivas, se traduzido o título do artigo do Ben Anderson, e Emoções Incorporadas, Sentindo o Espaço, introduzindo as geografias emocionais de Joyce Davidson e Christine Milligan. E bom, galera, o que é a teoria espacial primeiramente? Bom, a teoria espacial, na história das emoções, né, no uso, na utilização dos historiadores das emoções nas suas pesquisas, é nada mais do que a influência do espaço nas nossas emoções, no estudo das emoções. O espaço ele tem ali um certo poder de influência nas nossas emoções, e as emoções também moldam esse espaço. Então, os historiadores, os autores que estão tentando trabalhar com essa teoria, que consideram essa teoria, eles levam muito em consideração o espaço que nós habitamos e que também produzimos. Porque o significado do espaço, quem dá para o próprio espaço, somos nós, somos humanos. E os historiadores das emoções, eles tentam pegar essa dimensão e inserir na sua via analítica, na sua análise. Então, a teoria espacial seria isso. E aí o primeiro propositor desse modelo foi o Henri Lefebvre. O Henri Lefebvre, ele foi um autor que falou que a construção do espaço é algo socialmente constituído, ou seja, o espaço é algo que nós produzimos, que é permeado pela nossa cultura. E o espaço também, né, ele também observou que formamos coisas também com o espaço. A gente também tem influência do espaço nas nossas ações, e as nossas emoções, não diferente disso, também permeiam, também são influenciadas por esse espaço e também influenciam esse espaço. E bom, nesse sentido, ele tanto o ambiente físico quanto o que é produzido nele, ou seja, isso é uma via de mão dupla, tanto o espaço quanto as nossas ações ajudam a produzir o espaço em si, dá o significado para o espaço, dá sentido para aquele espaço. E bom, nesse sentido, né, já puxando para o outro tópico, o espaço ele é uma entidade que ele nunca é estável, justamente por apresentar esse caráter transitório. Ele também, nesse sentido, ele também porta uma energia emocional, uma entidade que, por ter esse caráter bem transitório, das pessoas poderem alterar o significado daquele espaço e também o espaço se alterar ao longo do tempo, ele porta também uma energia emocional dependendo de quem habita aquele espaço, ou de como se ressignificou, se significou aquele espaço em si. Por exemplo, se estamos em um comício, em um espírito de revolta, a nossa energia emocional vai ser provavelmente uma energia de indignação. Já em uma igreja já terá uma energia mais de respeito, de mansidão, de algo que nós sentimos de uma maneira mais amistosa. Então, nesse sentido, né, o espaço ele tem aí as suas diferenças, e os historiadores das emoções eles tentam analisar essas diferenças diante
de todos os fatores que fazem esses espaços se alterarem emocionalmente. O Ben Anderson, nesse sentido também, né, puxando um pouco do que é energia emocional, ele funda ali um conceito chamado atmosferas afetivas. E as atmosferas afetivas nada mais seriam do que os espaços em que nós somos influenciados pelas emoções das atmosferas. Por exemplo, se estamos numa igreja, provavelmente teremos um comportamento muito guiado pela esfera emocional, pelo âmbito emocional ali envolvido. Se estamos no estádio de futebol, muitas das coisas que acontecem dentro do campo podem influenciar a energia emocional dos torcedores. Uma hora eles podem estar mais com raiva, outra hora eles podem estar mais alegres, isso dependendo do que acontece no campo. E o que acontece no campo, assim, uma metáfora, é algo que os autores e a própria Kate Berkeley falam que é uma situação específica, né? Imagine que no campo um time está jogando mal. Essa situação específica acaba gerando um sentimento de raiva em relação à torcida, ou de indignação, ou de protesto. Então, a energia emocional dali, a atmosfera emocional, acaba tomando ali uma marca emocional muito grande e negativa em relação ao que está acontecendo naquela situação específica. E bom, para dar um pouco da voz do Ben Anderson, né? O Ben Anderson fala que atmosferas não se encaixam puramente em uma distinção analítica ou pragmática entre afeto e emoção. Elas são indeterminadas em consideração a distinção entre o subjetivo e o objetivo. Elas misturam elementos simbólicos e narrativos com elementos não narrativos e simbólicos. Elas são impessoais à medida que se apresentam em situações coletivas, mas também podem ser sentidas como intensamente pessoais. Nessas atmosferas em particular, são descarregadas manifestações afetivas que são autônomas em relação aos corpos dos quais emergem, são possibilitadas ou perecem. Nesse sentido, frequentar atmosferas afetivas é aprender a ser influenciado pelas ambiguidades do afeto e emoção, pelo que é determinado e indeterminado, presente e ausente, singular e vago. Ou seja, nesse trecho aí podemos perceber que o Benesso enfatiza essa questão das emoções serem tanto algo que parece ser emanado de uma forma mais indireta, algo que emerge ali no momento, mas que a influência, o ambiente, ele influencia nessas emoções quando você está dentro de uma atmosfera afetiva, ou seja, o coletivo acaba se sobrepondo ao individual, mesmo que o indivíduo sinta aquela emoção e ache que está sentindo aquilo ali de uma forma mais particular. O coletivo, no caso, nesse sentido de atmosferas emocionais, o Ben Anderson atenta para isso. Esse sentimento ele é muito ditado pelo coletivo. E para continuar, né, já pulando a temática da atmosfera emocional do Benício, também temos dentro da história das emoções uma sub-área desse estudo de espaço e lugar que se chama geografia emocional. Bom, a geografia emocional, ela analisa, né, ela tem como foco analisar estruturas materiais e sistemas mais amplos. E o que isso quer dizer? Ela visa comparar ali de uma maneira mais macro, tanto, por exemplo, áreas rurais com áreas urbanas, cidades mais agitadas com cidades menos agitadas, cidades que são agitadas, mas que têm, né, buscando certas diferenças. Então, a geografia emocional ela tem ali um caráter mais de análise comparativa em relação aos lugares. Então, a geografia emocional ela se centra mais nas ações, nos sistemas que são formados pelas pessoas. E aí, né, os sistemas políticos que são construídos por nós humanos são analisados nessa geografia emocional com o intuito de fazer essa análise comparativa para ver se as emoções que são ali veiculadas, elas influem de alguma forma na maneira de viver, de encarar as coisas daquelas pessoas. Dependendo do seu ambiente, do ambiente que está inserido,
dependendo da cidade que está inserida, dependendo do lugar em si que está inserido, o ser humano pode sentir coisas completamente diferentes. E bom, influenciados pelo espaço, mas também influenciadores, como as emoções se agarram ao local. Bom, o espaço, né, como já dito aqui, ele pode influenciar nossas emoções. É isso que atenta a teoria espacial. Mas também a gente pode influenciar as emoções de outras pessoas agarrando as nossas emoções ao espaço. Por exemplo, quando né, temos ali aqui no Rio de Janeiro um viaduto chamado, um viaduto que está pintado totalmente com as grafias do poeta Gentileza. Ali existe uma significação do espaço, existe uma manifestação emocional também do Gentileza, e né, isso é um exemplo assim bem concreto de como as emoções podem se agarrar ao local. Aquelas escrituras ali deram um novo caráter para aquele viaduto, deram um novo significado para aquele viaduto, e aquilo ali foi feito com a emoção daquele poeta. Para mim, pessoalmente, um local que ficou marcado emocionalmente na minha vida e que claramente a minha significação daquele espaço e como eu sou influenciado por aquilo é o Santa Cruz. Santa Cruz foi um local que eu estudei no meu ensino médio, que eu fui ali muito feliz. Então, Santa Cruz, não temos ali muita coisa especial em Santa Cruz, mas para mim é um lugar assim muito especial por causa do que eu passei ali. Então, aquele local ali, ele para mim emocionalmente me traz alegrias, me traz lembranças boas, me traz nostalgia. E bom, para dar um pouquinho da voz da Davidson e da Milligan, né, da Joyce Davidson e da Christine Milligan, a articulação da emoção é, portanto, espacialmente mediada, não só no sentido metafórico. Nossas relações e interações emocionais tecem umas às outras e auxiliam na fabricação de nossas geografias pessoais únicas. Nós vivemos em mundos de dor ou de prazer, ambientes emocionais que nós sentimos podem se expandir ou se contrair em resposta à nossa experiência, embora raramente haver uma relação clara ou consistente entre causa e afeto. Bom, e aí, né, já encerrando, já finalizando a apresentação, finalizando aqui o vídeo, encontros interculturalmente emocionais, desestabilizando conceitos. E aqui a Kate Berkeley ela fala sobre como o confronto, o choque entre culturas pode colocar em voga como certas emoções são manifestadas de acordo com as situações específicas que nós encaramos ao longo da vida. Uma cultura pode encarar emocionalmente uma determinada situação de uma forma e outra cultura pode encarar aquela situação de outra forma. Bom, e aí, né, um exemplo assim bem concreto, o Harry Kane há pouco tempo jogou um jogo no Mundial de Clubes contra o Boca Juniors, e ele falou que a atmosfera que ele encontrou ali foi a melhor que ele jogou na vida dele. E isso é um encontro, é um choque intercultural emocional, né? Provavelmente o Harry Kane nunca jogou com aquele ambiente, aquela euforia que os torcedores do Boca Juniors manifestaram no estádio. Então, isso levou ele a ter um impacto emocional, um certo impacto emocional, e que ele acabou manifestando na entrevista, né? Elogiando muito a atmosfera construída pelo Boca Juniors, pelos torcedores do Boca Juniors naquele jogo. Então, temos aí um exemplo bem concreto também de como os encontros interculturais e como esse encontro de culturas podem também promover certos questionamentos em relação às emoções que sentimos em relação a certas situações específicas da nossa vida. Diferentes culturas têm ali diferentes maneiras de encarar emocionalmente alguma coisa que acontece em suas vidas. Bom, galera, é isso. Muito obrigado aí pela atenção, por assistir o vídeo. Quem gostou, dá um like aí. Quem quiser se inscrever também para saber mais sobre
os saberes acadêmicos da área de história, também pode se inscrever. Muito obrigado e saúde e paz a todos.